Bom, a gente está, então, pensando, né, nessa questão da organização da igreja, trabalhando essa série que é Fundações, Hábitos que Sustentam uma Comunidade. Porque é isso, para a gente se tornar essa igreja autossuficiente, no sentido assim, de não depender do presbitério, né, tipo dos parceiros da igreja mãe, a gente conseguir se manter aqui, nós precisamos ter coisas que nos sustentem. Essas coisas que nos sustentam são as práticas espirituais que nós fazemos quanto comunidade. Então, nós já vimos duas práticas, que é o reunir-se, né? Que envolve tanto o culto, né, esse momento que a gente está aqui, quanto a comunhão que a gente tem quanto irmãos mesmo, né, fora até desse ambiente aqui do templo. E no domingo passado nós falamos sobre o orar juntos, que acontece prioritariamente nos grupos pequenos, porque envolve a gente abrir o coração e tal, então tem que ter essa coisa da comunhão, né, tipo dessa liberdade, da intimidade. Hoje eu quero falar sobre uma terceira prática, um terceiro fundamento, que é o servir a cidade. Mas antes, eu quero explicar o contexto da carta aos Hebreus, que é o que a gente está usando aqui como referência. Quando essa carta foi escrita aos Hebreus, eles tinham passado por um tempo de hostilidade ferrenha. Dentro da carta a gente lê sobre isso. Está até aí no teu boletim, se quiser ler comigo. Hebreus 10, do 32 ao 35, o autor fala assim, ó: lembrem-se do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. E em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado de vocês, suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Ou seja, eles tinham vivido uma situação, essa comunidade, onde eles perderam bens, onde eles foram presos, onde eles suportaram uma humilhação pública, de tal forma que isso aconteceu lá no passado. Mas agora eles não enfrentavam essa intolerância, né, sistemática. A coisa tinha sido abrandada. E porque foi abrandada, eles estavam vivendo uma nova situação, na verdade. Que é o seguinte: eles estavam talvez esfriando esse cuidado que eles tinham com aquelas pessoas que estavam sofrendo. Muitos irmãos tinham sido presos. E o texto que a gente vai ler, ele fala exatamente para eles não se esquecerem dessas pessoas que estavam sofrendo. Por quê? Porque ajudar uma pessoa que tinha sido presa era uma coisa extremamente difícil. Os guardas e as autoridades, a gente sabe, né, eles pediam suborno muitas vezes. A gente vê isso com Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo tem uma hora que ele é preso e os caras vão segurando ele na cadeia porque eles estavam querendo uma grana a mais. Então isso podia gerar extorsão. Você não sabia quanto tempo que a pessoa ia ficar presa. E cuidar de um prisioneiro era uma situação que muitas vezes gerava vergonha para quem estava cuidando. E eles viviam numa sociedade de vergonha e honra. Então era um preço muito alto a ser pago você se envolver com essas pessoas. Então tem um comentarista bíblico, que é o Craig Koster, que ele fala assim, ó: Hebreus foi escrito para fomentar um compromisso renovado nesse momento, nesse período de menor conflito, quando o desânimo representava uma ameaça maior do que a perseguição. Então, o desânimo representava uma ameaça maior do que a perseguição. Então, é nesse contexto que a gente vai ler o texto agora que eu quero trabalhar com vocês, que é Hebreus capítulo 13, verso 1 e 3, para começar. Vamos aí, então, Hebreus 13, 1 e 3. Você pode ler comigo? Só do verso 1 até o verso 3, do Hebreus 13. Diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos.
lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Até aí por enquanto. Ou seja, como eu disse, o problema dessa comunidade é o cansaço, o desânimo e o sentimento de autopreservação. Por isso, o cara que escreve Hebreus, né, o imperativo que ele fala para essa comunidade é o seguinte: não se esqueçam, lembrem-se. Ele fala isso 2 vezes nesse pedaço, mais para frente ele vai repetir de novo. E o que é que eles não podiam se esquecer? Não se esqueçam da hospitalidade. Quando a gente vai estudar, a gente descobre que essa palavra hospitalidade, ela significa literalmente, não se esqueçam do amor ao estrangeiro. É o que está escrito. O amor ao estrangeiro. E segundo o dicionário, né, bíblico, essa palavra ela expressa amor ativo por aqueles que não fazem parte do círculo imediato de alguém, acolhendo-os com cuidado tangível. Agora, eu acho interessante que o cara fala isso depois que ele falou que eles deveriam ser constantes no amor fraternal, ou seja, o amor entre os irmãos. Até como se o autor estivesse falando assim: continuem cuidando daqueles que são próximos, aqueles que você chama de família, aqueles amigos que são tão chegados como se fosse um irmão. Porém, não se esqueça dos de fora. Não se esqueça de quem não está perto desse círculo íntimo que você tem, daquele que é diferente de você. E além disso, lembre-se dos presos e dos que sofrem maus tratos. Gente, se uma prisão hoje é desumana, no primeiro século não era diferente. Não havia janelas, nem luz, nem o mínimo de higiene. Tem uns autores clássicos, tem um cara chamado Salustio, que ele descreve o seguinte, palavras do cara que viveu na época. Ele fala assim, ó: o descaso, a escuridão e o mau cheiro tornam o lugar horrível e assustador de se ver. Tem um outro autor clássico, que é o Luciano, que ele fala assim, ó: os prisioneiros viviam na imundície e em espaços apertados, com barulho das correntes dificultando o sono. Além disso, os carcereiros eram impiedosos por natureza e brutalizados pela prática diária, pela violência e pela crueldade. Como eu falei, né, na própria Bíblia a gente lê o apóstolo Paulo muitas vezes preso, é exatamente isso que a gente vê. Tem um momento que ele está lá em Filipos, né, que ele está preso, ele está acorrentado com o pé preso, né, tipo numa corrente, amarrado no tronco, tudo escuro, que a hora que dá o terremoto, né, e a cela se abre, o carcereiro ele pede para alguém trazer luz, porque não dava para enxergar. Então, era esse o ambiente. E aí a pergunta que fica está muito distante da gente, né? Porque como eu tenho falado, a gente não vive um período de perseguição, ninguém aqui é hostilizado por ser cristão, muito pelo contrário. O cristianismo é majoritário na nossa sociedade, ele influencia várias coisas. Influencia a economia, influencia a política, a cultura, o comportamento. Então, o que isso tem a ver com a gente, né? Aquela comunidade corria o risco de deixar de servir quem necessitava, o estrangeiro, o preso, maltratado, por conta do medo. Mas a gente também corre o risco de deixar de servir quem necessita. E aí eu quero, talvez, contextualizar, né? Quem que é o estrangeiro hoje em dia? Pode ser literalmente o estrangeiro. A gente está vendo a crise dos refugiados, né? Nós, no Brasil, recebemos um monte de gente. No primeiro momento, lembra que veio o pessoal lá do Haiti, depois a Venezuela, a gente tem a guerra da Síria, né, do Líbano. Não sei se vocês têm visto, eu tenho visto os estrangeiros. Outro dia eu estava com as crianças do Taquaral. Como você vê assim, o pessoal, eu acho super bonito assim, né, pessoal junto, né, a comunidade, e eles falam outra língua até, né, sei lá, o sírio, né, e assim, as pessoas estão chegando por conta das guerras, por conta, né, dos problemas ambientais. Mas a gente também pode pensar no estrangeiro, no nosso caso da igreja, a pessoa que é de fora da igreja, que não tem a nossa cultura, né? Ainda que eu falo, né, a gente aqui no Novo Norte, a gente tenta diminuir as barreiras, né, com quem é de fora. Então você nunca vai ver, por exemplo, a gente começando o culto falando paz do Senhor, irmãos, né?
A gente fala bom dia, porque é o mais próximo. Quem é o preso hoje em dia, né? A gente tem o preso literal, que está na cadeia, que está, né, encarcerado. Mas quantas pessoas também que não são presas, sei lá, a pessoa está presa por conta de um vício. Marginalidade. Hã? Tá na marginalidade. Na marginalidade. Ou até uma coisa que é aceitável, mas vamos pensar aqui, pensa nas bets, por exemplo. Gente, essas bets viraram um problema, né, o negócio da aposta. Às vezes a pessoa, você olha para a pessoa, eu conheço um menino assim super bonzinho e tal, mas cara, começou a pedir um monte de dinheiro emprestado para todo mundo, na hora que foi ver, estava devendo horrores por conta de bet. E a pessoa não consegue se libertar disso, né? Uma relação abusiva. Quantas mulheres, né, que não estão numa relação abusiva e não conseguem sair daquela relação? Até porque economicamente muitas vezes está atrelada, né, ao companheiro e a pessoa vai vivendo, vai suportando. Quem é o maltratado? Essa mulher que muitas vezes é espancada, né, que é violentada psicologicamente. A pessoa que está na miséria. Talvez o menino gay que o pai expulsou de casa. Tem muitas pessoas. E eu acho que a gente talvez corre o risco de deixar de cuidar dessas pessoas, não por medo, mas por conta da sobrecarga emocional, do cansaço, da ansiedade, da falta de tempo. Porque por mais que eu e você a gente acredite que o reino de Deus é um reino de justiça, justiça social, a gente fala aqui na igreja, né, que em Cristo a gente acredita nisso, né, não tem mais homem e mulher, não tem branco e preto, não tem estrangeiro e nacional, porque Cristo é tudo em todos. Por mais que a gente acredita que o reino de Deus é um reino de justiça ambiental, de segurança alimentar, de beleza, de harmonia, de paz. Só que eu e você, todo dia a gente lida com a precariedade do tempo. É a correria do trabalho, é criança pequena, é um pai, uma mãe idosa, ou uma avó que você tem que cuidar. A gente lida com a precariedade emocional. Às vezes você já está no limite já, né, da loucura, tomando seu ansiolítico e com burnout, estressado, e você não dá conta. Às vezes é a precariedade relacional. Você se sente sozinho, você olha para o lado, você não vê amigos para te ajudar, você não tem uma rede de apoio. Tem que lidar muitas vezes com o fato de estar solteiro, de estar solteira. Gostaria de ter um companheiro, mas não encontrou ninguém. É a precariedade econômica, que saiu agora no começo do ano, né? Campinas é a 5ª cidade mais cara para se viver no país. Então a gente tem que lidar com aluguel, com a escola das crianças, o custo de vida alto. Isso vai gerando um esfriamento na gente que, assim, não é que a gente ficou cínico, é que a gente está sobrecarregado, tentando sobreviver, fragmentado nesse monte de demanda, e você olha e fala assim, cara, eu não tenho condições emocionais, físicas, de lidar com mais nada. Não dá tempo. Eu não tenho energia, eu não consigo abraçar mais uma causa, não sei nem por onde começar. E, cara, não é minha responsabilidade, isso daí quem tem que cuidar é o governo. Não é isso? Então, eu percebo o seguinte, e eu estou falando aqui para uma classe média, né? Vamos pensar assim. A gente corre o risco de cair em 2 extremos. O primeiro é o da cauterização. Eu não consigo ajudar todo mundo, então melhor nem começar. O mecanismo é mais ou menos o seguinte. A gente olha para uma situação, você olha para uma pessoa que está vivendo na rua, por exemplo. Você vê que é uma situação complexa. Muitas vezes tem drogadição, tem o álcool. E aí você se sente impotente. E aí você olha e fala assim, cara, eu não vou dar conta de ajudar as pessoas. E você desiste e vai normalizando essa situação. E aí a gente vai ignorando e muitas vezes invisibilizando aquela pessoa. Agora tem um outro extremo, que é o do ativismo. Não, preciso fazer alguma coisa, custe o que custar. E aí você se lança como herói, né, tentando ajudar todo mundo, tentando ajudar alguém.
E isso vai gerar um burnout, porque você vai tentando ajudar, muitas vezes você olha e fala assim, cara, mas parece que eu estou enxugando gelo, né? Quem me ajuda, né? Ninguém me ajuda, e aí é interessante, né? Porque gera um ressentimento. Poxa, não tem ninguém para me... Gente, vou falar uma coisa para vocês. Tá cheio de gente desigrejada que saiu da igreja por conta do ativismo. Então, como é que a gente, quanto igreja, pode servir a cidade, é o nosso tema, ajudar quem precisa, sem cair em um desses extremos, tanto da cauterização quanto do ativismo. E ainda lidando com todas as tensões que a gente tem da vida moderna que eu acabei de falar aqui. Antes da gente fazer alguma coisa, é necessário, eu acho, a gente recorrigir a nossa motivação. E é isso que o autor de Hebreus vai fazer. Então vamos continuar lendo Hebreus? Hebreus 13. Vamos olhar aqui para o verso 10 ao 11. Você pode ler junto comigo? Hebreus 13, de 10 a 11. Diz assim. Vamos todos juntos? Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Segura aí, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Lembra que eu falei? Hebreus, toda hora é um quebra-cabeça, né? Ele pega o que acontece no Antigo Testamento, principalmente no culto, e ele vai jogar para Jesus agora reinterpretando. Então, do que ele está falando aqui? O sacerdote lá no Antigo Testamento, eles comiam os animais que eram oferecidos em sacrifício. A não ser quando essa oferta, ela era uma oferta especial. E ela tinha até um nome especial, que era holocausto. Não confunda com Segunda Guerra Mundial, nazismo. Tem mais ou menos a ver, mas não é isso. A palavra holocausto quer dizer uma oferta especial que ela era queimada totalmente. Esse sacrifício ele acontecia 2 vezes por dia, de manhã e de noite, né, no finalzinho do dia. E uma vez por ano, eles faziam esse sacrifício e aí pegava esse sangue e levava lá no Santo dos Santos, que era aquele lugar mais interior. O sumo sacerdote jogava esse sangue na Arca da Aliança para poder pedir perdão pelos pecados do povo. Acontece que o animal ele era queimado totalmente fora do arraial, fora do acampamento. Isso daí é uma alusão lá ao Êxodo, quando eles saem do Egito, que o tabernáculo, né, o templo ainda era uma barraca. O que o autor vai fazer? Ele vai olhar e falar assim, olha, isso que eles faziam foi o que aconteceu com Jesus. Vamos continuar lendo? Verso 12. Vamos comigo? Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Segura aí. Literalmente, Jesus sofreu fora da cidade, porque ele morre no Monte Calvário. Era uma montanha que ficava, lembra? Jerusalém é uma cidade construída no alto de uma montanha. Tem um vale que é o Vale de Cedron. O Monte Calvário ficava a leste da cidade de Jerusalém. Foi lá que Jesus foi morto. Isso seria só uma curiosidade histórica, vamos pensar, né? Mas para Hebreus, esse evento vai gerar um novo ethos na comunidade. Ou seja, uma nova forma de enxergar o mundo, uma cultura diferente, porque vai produzir neles um hábito diferente. Só esse detalhe de Jesus ter morrido fora do acampamento, fora de Jerusalém, vai gerar na comunidade uma coisa nova. Por quê? Vamos continuar lendo? Verso 13 e 14, olha o que ele fala. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Gente, isso aqui é o coração da mensagem, tá? Então percebe uma coisa. O que o autor está descrevendo para a gente é um movimento teológico. Ele está falando o seguinte, olha, Cristo sofreu fora da cidade. O que isso gera na igreja? Ele vai falar o seguinte, saiamos, pois, a ele fora do arraial. Ou seja, onde que a igreja encontra Jesus? Fora da cidade.
A igreja encontra Cristo fora da cidade. Isso significa o quê? Que o lugar do sagrado ele é deslocado para fora do templo. E mais do que isso, você vai achar Jesus aonde? No teu próximo, que é maltratado e que está sofrendo. Porque aquele que sofre se torna sacramento que revela o Cristo sacrificado. O que eu estou dizendo com isso? Mais ou menos assim. Quando você sai do templo e você vê uma pessoa que é vítima da pobreza, para a gente nós que somos igreja, a gente tem que olhar para essa pessoa e enxergar nela o Cristo que não tinha onde repousar a cabeça. Quando você sai para fora do templo e você vê um refugiado, uma pessoa que está fugindo, que saiu do país dela e veio para outro país, você tem que olhar para essa pessoa e enxergar o quê? O Cristo que precisou fugir de Herodes para outro país, senão ele ia ser morto. Quando você sai para fora do templo e você vê uma pessoa, um retirante, sei lá, nordestino, fugindo da seca, uma pessoa fugindo por conta da questão ambiental, que não tem água para beber, você tem que olhar para essa pessoa e ver o quê? O Cristo que na cruz clamou, tenho sede. Quando você sai para fora e você vê uma pessoa que está ensanguentada porque tomou uma surra, uma mulher que tomou uma surra do marido, um menino negro que tomou uma surra da polícia, você tem que olhar para essa pessoa e enxergar o quê? O Cristo que foi espancado pelos soldados. Por quê? Porque Cristo se revela nos crucificados da história. Cada uma dessas pessoas é um sacramento que mostra para a gente Jesus. E aí, se o sagrado foi deslocado para fora do templo, isso significa o quê? Que o nosso culto também é deslocado. Olha o que diz aqui agora a continuação, verso 15 e 16. Vamos ler juntos? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Qual é o sacrifício que agrada a Deus agora? Não é mais um animal morto, não é mais um vinho derramado no altar, não é mais um cereal ou um incenso queimado. Qual que é o sacrifício que agrada a Deus? Tem duas dimensões. Primeiro, uma dimensão vertical. Lábios que confessam o seu nome. Mas tem uma dimensão horizontal. A prática do bem. No dicionário bíblico fala assim, o termo denota atos intencionais de bondade, generosidade prática e benevolência direcionados a outros para o seu bem-estar físico, emocional ou espiritual. Ou seja, quando você faz uma coisa para uma pessoa, uma prática do bem, quando, sei lá, você paga uma conta, você ajuda a pessoa, você dá uma palavra boa para essa pessoa, você está oferecendo um sacrifício que agrada o coração de Deus. E que mais? A mútua cooperação. A palavra usada aqui, para quem é crente velho, conhece a palavra. É koinonia. O que é a koinonia? Em sua essência estão as ideias de partilha, parceria, comunhão e contribuição mútua. É o famoso estamos junto. Né? Estamos junto. Na alegria e na tristeza, estamos junto. Agora, olha que interessante. Na dimensão vertical, a igreja ela só é encorajada, né? Ofereçamos. Ou seja, continua confessando, né? Só que na dimensão horizontal, mais uma vez a gente tem que ser o quê? Lembrado. Não se esqueçam. Por quê? Sabe por quê? É porque é muito fácil a gente manter a lógica do templo, louvar a Deus com os nossos lábios dentro desse ambiente religioso, mas quando a gente sai desse espaço ritualístico, parece que a gente sofre uma amnésia, a gente se esquece. Que o culto tem que continuar no encontro com o outro. Então Hebreus está lembrando a gente o seguinte, cara, não se esquece, que o culto não acaba quando a gente fala amém aqui no templo, ele continua lá fora. Principalmente quando você encontra uma pessoa que está sofrendo.
Por isso que ele insiste, não se esqueçam de praticar o bem, não se esqueçam da mútua cooperação. Então, para caminhar para o encerramento, né, como que a gente, PI Novo Norte, que vive em Campinas, Jundiaí, Valinhos, Paulínia, Barão Geraldo, pleno século XXI, você que está lidando com criança pequena, pai idoso, doença, falta de grana, desemprego, rede social, comparação, os sentimentos de inveja, de desejo, de consumismo. Como que no meio desse caos a gente faz isso na prática? Sem virar mais uma cobrança religiosa que só vai servir para te trazer culpa. Que você vai olhar e vai falar assim, caramba, não dou conta de fazer mais isso. Lá vem o pastor pedir para a gente, né? Cara, de verdade, eu fiquei lutando com esse texto essa semana, por conta disso, eu olhava e falava assim, cara, eu não dou mais conta de fazer mais nada, como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou servir o próximo de maneira prática? Se eu não dou conta de fazer, eu estou ficando maluco. Não vejo a hora das crianças voltarem para a aula, né? Porque a gente fica naquele... O que eu faço? Então, como é que você vive isso na prática? Se de fato o nosso desafio é servir a cidade. Eu entendo que esse texto está convocando a gente, e eu queria deixar um exercício para a gente, que é o seguinte. Nós fazemos como comunidade, tá bom? Sabe qual é o exercício? Conheça as pessoas pelo nome. Conheça pelo nome. Pode parecer uma coisa simples, mas eu quero mostrar para você como que esse negócio é revolucionário. O que significa conhecer pelo nome? Lembra que o autor fala, não se esqueçam, lembrem-se, né? Acontece o seguinte, uma das primeiras coisas que a estrutura de poder faz com quem é vítima é invisibilizar essa pessoa. Então a pessoa vira só um número numa estatística. É mais um morador de rua, é mais um refugiado, é mais um imigrante. A pessoa perde o nome, perde o rosto, deixa de ser pessoa. E esse apagamento, né, do corpo maltratado transforma o outro em não pessoa. Por isso que conhecer pelo nome é o primeiro ato nosso, até de resistência, sabe? Quanto a essa lógica do apagamento. Porque significa você não cair na lógica da amnésia que o sistema tenta empurrar para a gente. E você voltar a humanizar quem foi desumanizado. Então, o que eu estou propondo na prática? Eu não quero, assim, criar mais um programa para a gente fazer. A ideia não é que você se engaje em mais um compromisso, mais uma agenda, mais uma coisa que você vai ter que fazer e não vai dar conta. Pensa o seguinte, ao longo da tua semana, com certeza você esbarra com essas pessoas no teu dia a dia. Eu tenho certeza que tem alguém que toda vez que você está indo para o trabalho, você vê alguém vendendo alguma coisa no semáforo, a mesma pessoa, muitas vezes. Talvez, sei lá, tem o pessoal que trabalha na reciclagem de lixo no teu condomínio, no teu prédio. Talvez um imigrante que está trabalhando na empresa que você trabalha, ou que você esbarra toda hora com essa pessoa. Alguém que já está na tua rota. Ao invés de você passar reto por essa pessoa, o que eu estou propondo é o seguinte, pare e pergunta qual é o nome dessa pessoa. E escuta a história dela. Só isso. Só isso. Por quê? Porque quando a gente descobre o nome da pessoa, em primeiro lugar, essa pessoa não é mais uma abstração. Então não é mais o problema da pobreza. É o seu João que perdeu o emprego, que perdeu a casa, que agora está morando na rua. Não é mais o problema do imigrante. É a Maria que precisou fugir da Venezuela com 2 crianças e que agora está batalhando para poder sustentar a família dela. Vocês estão entendendo? Deixa de ser uma entidade, vamos dizer assim, uma pessoa abstrata, e vai ganhar corpo essa pessoa, vai ganhar rosto. Ela vai ganhar forma, né? E aí, quando você conhece o nome, você conhece a história, você não consegue mais esquecer. E aí, a segunda coisa que vai acontecer é o seguinte, você vai ser transformado antes de
tentar transformar qualquer coisa. Porque Jesus morreu fora da cidade, é lá que a gente encontra ele. Então, quando você senta ao lado de alguém que está sofrendo, ouve a história dessa pessoa, olha nos olhos dela, você está fazendo o que Hebreus manda a gente fazer. Lembre-se dos que estão presos, como se você estivesse preso sofrendo junto com ele. Então, você começa a enxergar o mundo pelos olhos da pessoa. E isso vai mudar o jeito que você ora, isso vai mudar as suas prioridades, o jeito que você usa o teu dinheiro. E aí, devagarzinho, a terceira coisa que vai acontecer é o seguinte, isso vai começar a afetar a nossa comunidade. Por quê? Quando a gente começar a voltar para os nossos grupos pequenos, para o nosso culto, para as nossas conversas, a gente vai começar a compartilhar o seguinte, olha, essa semana eu conheci o seu João, que coitado, ele perdeu o emprego por conta disso, tal, e perdeu a casa dele. Ou então, não, eu conheci a Maria, que veio da Venezuela. Vocês estão entendendo? Vai começar a vir, e aí... Não sei se vocês estão entendendo, eu não estou propondo um programa para a gente. Eu estou propondo um estilo de vida. Uma coisa que fique natural, que a gente comece a compartilhar, e aí eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito que o Espírito vai mostrar para a gente o que a gente tem que fazer. De repente, sei lá, a gente vai jogar no grupo e vai falar, gente, sabe que dá para a gente ajudar essa pessoa? A gente vai começar a orar por essas pessoas. E devagarzinho a gente começa a servir a cidade. Não querendo virar herói, sabe? Não querendo, sei lá, resolver o problema de Campinas. A gente não vai dar conta. Não é isso. Não é isso que Hebreus está propondo. Hebreus está falando o seguinte, encontra Jesus fora da cidade. Encontra esse Cristo que está presente na pessoa que está sofrendo. Então a ideia aqui não é criar um projeto, a ideia aqui é criar uma cultura de igreja, um jeito de ser igreja. Que olhe, que enxerga Jesus no sofredor. Então o que eu vou pedir para vocês? Na próxima semana, escolhe uma pessoa, uma só. Pergunta o nome dessa pessoa. Depois escuta a história dessa pessoa. E pede para o Espírito Santo mostrar o que você tem que fazer. Tá bom? Depois, quando a gente retomar os grupos pequenos, quem quiser vai poder compartilhar como é que foi isso. E eu espero do fundo do meu coração que Deus ajude a gente a se tornar uma comunidade que conhece pelo nome as pessoas que o mundo tenta invisibilizar e fazer a gente esquecer dessas pessoas. Que Deus ajude a gente a ser essa comunidade. Amém? Vamos orar? Pai, essa palavra foi um desafio para mim e eu acredito que para cada um de nós aqui, ó Deus. Meu pedido, ó Pai, é que o Senhor de fato ajude a gente a viver isso, ó Deus. A servir essa cidade, meu Pai, e servir o nosso próximo, ó Deus. A olhar para as pessoas, ó Pai, que a gente cruza no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ó Deus, e enxergar o Cristo sofredor que vive dentro dessas pessoas, ó Deus. Ajuda a gente, ó Pai, a quebrar a cauterização, ó Deus, que a gente coloca no nosso coração, ó Deus, até para poder sobreviver. Mas que Teu Espírito Santo possa amolecer o nosso coração. Em nome de Jesus que eu te peço, ó Deus.